Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Hoje, então, nós vamos para o capítulo 1. A gente já tinha comentado alguma coisa do capítulo 1? Já tínhamos comentado? Vamos começar Sim. lá. Já tínhamos começado a comentar, né? Pausado. Então, temos uma coisa aqui que eu vou começar a comentar e depois vocês comentam. Ó, no capítulo 1, o eco no jardim, a dignidade e o vácuo. A verdade sobre a primeira dor foi desenhada para libertar e não para destruir. É alguma coisa que Deus já tem falado comigo muito, desde que eu comecei a trabalhar com pessoas na penitenciária e pacientes com câncer. Não dá para acreditar que Deus é amor e que Deus gosta do sofrimento de todo mundo. E isso daí me faz pensar, já que isso não está certo, já que isso não parece que não se casa, me ajudem aí, ó. A dor, o sofrimento, a angústia, parece que não casa com a ideia de um Deus de amor e Pai. Eu tenho que decidir naquilo que eu vou crer. Eu vou acreditar que Deus é amor ou vou acreditar na dor e no sofrimento, que é uma punição e alguma coisa ruim. Entende? Por que eu digo isso para vocês? Porque é um paradigma. E o que é um paradigma? Paradigma é uma referência que você tem dentro de você. Então, se você tem um paradigma ou você tem uma referência, é importante que essa referência esteja certa, porque senão tudo aquilo que você fizer, baseado naquela referência... Imagine só, lá o Kaique e o Pedro estão trabalhando, e eles estão usando uma trena. Só que essa trena, ela está errada. Quando ela foi feita 2 milímetros a menos, cada centímetro. Isso quer dizer que a régua dela, que a medida dela, que a referência que vocês utilizam está errada. E tudo que vocês fizerem vai estar errado. Esse é meu óculos. Se o meu óculos estiver embaçado, tudo que eu enxergar vai estar embaçado. Se vocês tiverem na cabeça alguma coisa que é um paradigma e que está errado, tudo vocês vão interpretar errado. E agora, então, eu deixo para vocês. Se Deus é amor, eu tenho que olhar toda a Bíblia através da ótica de que Deus é amor. Mesmo lá no passado, mesmo nas maldições, mesmo na correção, mesmo quando Deus manda matar, porque eu tenho que colocar um óculos. E esse óculos, nesse óculos aqui, está dizendo que Deus é amor. Ah, então, tudo que eu vou ver, eu vou ter que prestar atenção nisso. Então, eu coloquei o meu coração. Na Bíblia diz, Jesus mesmo diz, crede em Deus, crede também em mim. Entende? Você tem que decidir em quem você vai colocar a sua fé. A sua fé precisa ser colocada em algum lugar. Por isso que eu começo aqui a verdade sobre a primeira dor. Por que a verdade? Porque a minha premissa, o meu começo de pensamento é que Deus é amor. Eu já comecei a pensar, falei assim, eu vou ver a minha dor, eu vou ver um aborto que teve, eu vou ver um acidente que teve com uma criança, eu vou ver tudo a partir de uma referência.
Deus é amor. Entendem isso? E quando eu não conseguir raciocinar, Marcelo, quando eu não conseguir raciocinar e encontrar lógica, porque boa parte das coisas, eu vou ver as coisas e não vou encontrar lógica. Não vou conseguir encontrar explicação, Marcelo. Quando eu não conseguir encontrar explicação, Pedro, presta atenção. Quando eu não conseguir encontrar explicação e coisa lógica, eu vou colocar minha fé e vou dizer, eu não entendo isso, mas eu sei que Deus é amor. Entende isso? É como se você é muito criança e seu pai foi e bateu em você. Você não entende porque o seu pai bateu em você. Mas você sabe que ele te ama. E que provavelmente ele está certo. Vocês estão conseguindo entender a lógica disso? Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de ter deixado para vocês. Então, está escrito aí, a primeira maldição não foi um ato de vingança de um Deus ofendido, mas o som oco da realidade a responder a primeira vez que um homem em plena liberdade preferiu escolher o seu próprio eu ao invés de Deus. Ok? E lembrando só aquilo que já foi dito. Quando o diabo foi lá e falou para Eva pecar, comer do fruto, ele não disse, adorem a Baal, adorem a Mamon, adorem a Aparecida, adorem... Não. E ele então falou assim, não falou para dizer, adorem a mim, adorem a mim. Também não. Ele disse, se vocês comerem, vocês vão ser deuses. Vocês são iguais a Deus. Então, o que ele quis dizer é dizendo assim, adorem a si mesmo. E isso é o nosso maior problema. Ok? Então, vamos lá. Quem mais? Quem mais? O Paulo ergueu a mão. Pode falar, Paulo. Na verdade, eu estava tossindo aqui, mas eu posso falar. Essa questão da lente aí, o Roberto estava falando, né? Existe uma responsabilidade, líder, principalmente assim, a gente como cristãos, a gente quer influenciar pessoas, porque se essa lente, como o Roberto está falando, do amor, ela começa a ser obscurecida e for ensinada e passada para os outros uma lente, porque até para falar sobre a palavra de Deus, o evangelho, você pode ficar usando uma lente muito do Deus que castiga. Ele pode castigar, com certeza, pela semeadura, né? A gente colher coisas que não... Mas, olha a responsabilidade, né? As pessoas podem acreditar naquilo que você vende, entre aspas, como do que você acredita, e as pessoas podem acreditar, né? Então, fala de fazer discípulo, mas olha que responsabilidade. É verdade. Então, a gente tem que ler a palavra, tem que buscar, tem que... Porque você pode falar muitas coisas assim que, de vez em ajudar uma pessoa, você dá nó na cabeça da pessoa. Né? Ou, se não, você leva para um lado exageradamente, né? Não, você pode fazer o que você quiser, que daí é... Há um discurso de alguns que dão desculpa, né? Não, imagina, isso aí não vai dar nada, porque Deus é amor, né? Em Deus o pastor Roberto acho que falou uma vez lá, Deus é amor, mas ele não fala assim que Deus é justiça, né? Nele há justiça, ele é amor, né? Então, existe também o caráter de justiça e tal. Então, como é importante a gente, nesses momentos que a gente tem que estudar, né? É muito bom de estudar, de ler, de conversar, porque conforme a gente vai conversando, vai amadurecendo, né? O que o outro vai falando, né? Então, acho interessante isso que já começou falando sobre a liberdade, até tem uma coisa anotada, né? Que a gente já vai chegando nisso, a liberdade, inclusive, de dizer não a Deus, né? Existe linha teológica que me parece que não vai muito nesse sentido, que é eleição e pronto, é isso e aquilo, mas quem crê em livre-arbítrio, né, que você tem essa capacidade de você
Então a gente tem. Só que o mundo vai pregando a liberdade de ser livre para você fazer o que quer, o que dá na teia, o que você gosta, o que você quer, né? De certa forma, a liberdade. Então, eu acho que o Roberto vai adentrar mais nesse assunto de liberdade, né? E às vezes é falar não, né? Acho que por aí. Legal. Marcelo, pode falar, Marcelo. Alguma coisa que você viu aí? Aí, ligou? Ligou. Viu, né? Então, o que eu vi, que eu li lá é que você não escolheu. Deus não é vingativo, que fala de vingança lá, né? Ah, Deus é vingativo, foi uma vingança dele quando. Não, ele é justo, né? É justiça de Deus. Ele simplesmente viu lá, aconteceu, perguntou e fez a justiça que ele achava que tinha que ser feito. Não que ele é vingativo, que ele queira se vingar do ser humano, nada. Mas a justiça dele em tudo nunca vai falhar. Ele vai ser sempre justo, por mais que doa, né? Por mais que seja doloroso, mas ele vai sempre se vingar quando ele tiver achar que a justiça dele está sendo feita. Essa questão da vingança, ela precisa ser bem, bem esclarecida, porque eu já disse para vocês, quando Deus amaldiçoa, isso tem que ficar muito claro para vocês. Quando Deus coloca os mandamentos, é como você está fazendo, ó, não faça isso que pode dar problema, não faça aquilo, não faça aquilo, faça aquilo outro. Quando Deus fala de maldição, eu amaldiçoarei, se fizer isso, tal, tal, é como se estivesse gritando. Imagine a criança ao passar na rua, o pai olha, está olhando assim ao longe, está vendo que vem carro. O pai não fala normal. O pai grita assim: para! Espera! Tem carro passando! Esse grito é a maldição. Esse grito é: prestem atenção, isto é muito grave. Entendem? Porque senão você fica pensando somente na lei do semear e colher, que é, você faz uma coisa e recebe. E recebe aquilo que você semeou. Mas eu quero abrir os olhos para vocês para outras coisas. Vamos lá? Vamos lá? Como o Marcelo falou de justiça, é bom entender. Assim, então, Marcelo, continua com o microfone aberto para você responder aí. Vamos lá. Marcelo Silva. Marcelo, se você faz uma coisa errada, tá? E você recebe uma coisa errada, que nome a gente dá para isso? Como assim? Você fez errada, recebeu errado. Recebeu uma Qual o punição. nome? E agora, qual que é o nome? Não É sei. justiça. É justiça. Ah, sim, sim. Você fez uma coisa errada e você recebeu pela coisa Isso. errada. Justiça. Se você fez uma coisa certa e você recebeu algo bom, também é justiça. Também. Ok? E agora, se você fez uma coisa errada e recebeu uma coisa boa, Aí não é justiça. não é justiça. O que é isso? E agora? Graça? É graça. Eu ia falar outra coisa, eu ia falar é bênção, eu ia falar que É. recebeu uma bênção. Mas você merecia receber o quê? Justiça. Aqui. Só que é o seguinte, quando você não recebe ouça só, quando você não recebe o mal que você fez, isso chama misericórdia. Se
ao invés, quando você faz o mal e recebeu o bem, é graça. Vocês entenderam? Vou falar de novo. Se você faz o mal e recebe o mal, é justiça. Se você faz o bem e recebe o bem, é justiça. Se você faz o mal e não recebe o mal, opa, é misericórdia. Eu quero... Balance a cabeça, vocês entenderam. Se você faz o mal, então sua filha, seu filho foi lá, fez coisa errada, e você não bateu, misericórdia. Ok? Agora, se ela fez o mal e você ainda chega e fala assim, olha, deixa eu explicar para você. Você, embora você tenha feito tal coisa errada, eu não vou tirar, por exemplo, o seu celular e eu vou te dar a oportunidade de você sair com não sei o que tem, babá. Vai bugar a cabeça dela, mas você vai falar assim, mas eu quero que você saiba que isso é graça. Quando você, mesmo fazendo o mal, você recebe o que é bom, não é por sua causa. Porque se você faz o mal e recebe o mal, se você faz o bem e recebe o bem, é merecimento, é justiça. Se você faz o mal e recebe o bem, é porque a pessoa que está dando é boa, não é por sua causa, não é merecimento. Tá dando para entender? É porque Deus é bom com a gente. Sempre. Sempre. Não é porque você merece o bem ou o mal. É porque ele te ama. Às vezes eu tenho minha neta, eu chego para ela, e ela, com 5, 6 anos, eu já chegava e dava alguma coisa para ela. Por exemplo, a começo do ano eu cheguei e deixei R$ 5 em cima da mesa dela. Ela falou assim, vô, tem R$ 5 aqui, é seu? Eu falei assim, não é seu, eu que te dei. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, você sabe por quê. Sei, vô. É graça. É. Não é porque ela merece e não é porque ela fez alguma coisa. É porque eu amo ela e eu quero dar alguma coisa para ela. Ô, Roberto, Pode falar. você dá uma diferenciada aí, porque ficou meio parecido graça com a misericórdia. Né? Porque A nos dois, misericórdia... depois que sim. você recebe. A misericórdia é quando você fez alguma coisa de mal e você não recebe o mal. Isso é misericórdia. Graça é quando você faz o mal e recebe o bem. É meio parecido aí nesse conceito. Sim, mas é o seguinte, aqui você não recebeu aquilo que você merecia. Aqui você recebeu o contrário daquilo que merecia. Ah, tá. Entendeu? Porque nas duas situações você fez o mal e você não Você acabou... fez o mal, não te bati. É. Agora, você fez o mal e eu falei assim, olha, mesmo assim eu vou te levar para brincar no parque. Aí é graça. É graça. Não é por seu merecimento, é porque eu sou bom. Ó, você fez a coisa errada, tal, eu não vou te bater, e mesmo assim eu vou te levar para tal lugar. Você vai passear mesmo assim, e eu quero explicar para você por que isso. Entendeu? É A quando graça, ela superabunda isso, né? Porque... Então, e a graça é uma lei que está acima da justiça. É isso que eu quero que vocês entendam. A lei do semear e colher é justiça. Aquilo que você semear, você vai ceifar. Quando você semeia algo ruim e não ceifa, misericórdia. Quando você semeia algo ruim e ainda ganha coisa boa, isso é graça.
E a gente está sempre semeando coisa ruim e Deus tem misericórdia e graça com a gente. E agora eu vou falar mais uma coisa antes de continuar. Quando a gente for tomar a ceia, diz na Bíblia que nós devemos analisar a nós mesmos. Quando você for comer do pão, tomar a ceia, diz lá que nós devemos analisar a nós mesmos. O que é isso? É você olhar e falar assim, o quanto de misericórdia tem na sua vida e o quanto de graça tem na sua vida. Porque se você vê tudo aquilo que tem de misericórdia e graça na sua vida, você não vai olhar para os erros do seu irmão, porque ele está na mesma situação que você. Mesmo que pareça que ele está com mais misericórdia e mais graça, porque ele está fazendo mais coisa errada. Mas somos todos iguais, gente. Não tem nenhum aqui que não tenha cadáveres no armário. Alguma coisa para se envergonhar do passado. Não tem ninguém. Pode falar, Kaique. Ô, pastor, baseado nesse versículo aí, é que eu nunca consegui ter uma resposta sólida para mim debater com um amigo meu. Eu tenho um amigo que ele é como se ele fosse um pastor nos Testemunhos de Jeová. E aí eu já fiz estudo com ele, já fui lá algumas vezes também na reunião deles. Inclusive eu gostei de muita coisa que eu vi, a forma que ele me ensinava, assim, tudo, eu gostava muito. Só que, assim, na verdade, eu nunca quis confrontar ele. Então, as coisas que eu discordava, eu guardava para mim. Então, nunca quis confrontar ele. E uma das questões é essa. Eu fui uma vez na Santa Ceia deles. Eles fazem anualmente, uma vez por ano. E lá, nenhum deles toma ceia. Na verdade, assim, eles deixam como que se fosse tomar a ceia, só quem fosse um dos 144 que vão subir, né? Conforme está em Apocalipse e tal. E aí eles falam assim que, ou seja, praticamente ninguém toma lá, a não ser que essa pessoa se dizer que ela se sente ser como esse 144, praticamente um apóstolo, vamos dizer assim, porque os apóstolos tomaram, né? Então, isso seria alguém a se comparar no nível dos apóstolos, vamos dizer assim, né? Que tomou a ceia lá com Jesus. E essa parte do examinar a si mesmo, eles veem como se fosse a pessoa avaliar se ela é uma pecadora ou não, vamos dizer assim. E então todos eles sabem que eles são pecador, né, que não merecem e tal, e aí eles não tomam. Aí eu catei e falei para ele, eu falei, ó, na verdade eu cheguei a comentar isso com ele, mas a gente não debateu nada. Mas assim, o meu ponto de vista é, se houver um, então, que examina a si próprio e pode se julgar que ele pode tomar a ceia, então, se fosse nesse contexto, nenhum tomaria, ninguém ia tomar e não ia precisar de Jesus, vamos dizer, né? Se tivesse um que fosse perfeito. Aí Jesus não teria motivo para ter vindo morrer em nosso lugar, né? Ó, o raciocínio está excelente, porque exatamente, e é o contrário do que eles pensam. Porque nós examinamos e nós vemos que nós somos pecadores, é que nós tomamos e isso é graça. Nós não somos salvos por nós somos salvos pela graça. Por isso que nós tomamos. Nós estamos tomando para dizer assim, Senhor, não foi por nossa causa. Não é por nossa causa que nós vamos ser salvos, é por tua causa. Nós aceitamos esse sacrifício e nós tomamos para lembrar, assim, Jesus. Esse é o meu sangue derramado em favor de vós. Exatamente. Agora, vou fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro merece. Hoje é dia dele. Pedro, estamos aqui reunidos. Marcelo, presta atenção, hein, Marcelo? Presta atenção. Olha só.
nós estamos aqui reunidos e quem está aqui é Jesus, tá bom? Pedro, visualize aí. Marcelo, vai prestando atenção. Estamos todos aqui reunidos, nós estamos numa rodinha e Jesus está na rodinha e Jesus diz assim, pega o pão e pega o vinho, ele fala assim, este é o meu corpo que é partido por vós. Tomem dele, comam. Daí, ele pega o vinho e faz a mesma coisa. Tá? Mas, Pedro, Jesus foi embora, tá? Agora, ele lá do céu, porque a gente está fazendo aqui a ceia em memória dele, ok? Agora, imagine ele lá do céu, ele dizendo para o mundo, dizendo ao mundo, tomai e comei do meu corpo, que é partido por vocês, pelo mundo inteiro, e o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Gustavo, Pedro, fale para mim, quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? É. Ele simboliza o corpo de Cristo como pão, né? Sim, mas Sim. hoje, quem é o corpo de Cristo? Hoje, na referência da ceia, você disse. Quem é o corpo de Cristo na Bíblia? Na Bíblia? É. Na Bíblia ele cita o próprio corpo dele como pão, né? Sim, mas ele já subiu. Sim. Hoje em dia, a Bíblia diz que ele é o cabeça. E quem é o corpo de Cristo? Não lembro. Marcelo, ajuda aí. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, a igreja. Não é? Exatamente. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Agora, vou desvendar um mistério para você. Quando Deus, Jesus, quer que o mundo, ele se entrega pelo mundo, ele está falando assim, mundo, tomai e comei do meu corpo. Quem é o corpo? Somos nós. Por isso é que você, Marcelo, que você, Paulo, que você, Kaique, Pedro, cada um de nós somos chamados para sermos comidos pelo mundo, para que o mundo faça parte do corpo de Cristo. Pode falar, Pedro. Referente à fala que você fez, né, da parte do corpo, então, teoricamente, se ele fala, então, que comai o corpo de Cristo, então a Santa Ceia também seria, de certa forma, então, a gente unido com ele, então. Unido com ele. De forma espiritual, né? Mas duas coisas. Lembra que ele falou assim, quando você comeu do corpo, então você faz parte do corpo dele, concorda? Só que ele fala assim, fazei isso em memória de mim. Isso é uma dúvida também que eu tenho, que eu li essa passagem, e eu até questionei também com um colega que eu tenho, Testemunho de Jeová também. Na época era até o que trabalhava junto com a gente lá, comigo, com o Kaique, porque quando eu li essa passagem, eu até perguntei para ele se, quando Jesus falou isso para os apóstolos, e quando os apóstolos escreveram na Bíblia, Mateus escreveu, né, que estava presente naquela mesa, se ele não estava se referindo somente aos apóstolos para fazer aquilo, ou se ele se referiu ao mundo inteiro para fazer aquilo. Porque a forma como eles escreveram, ele estava fazendo a narrativa do que estava acontecendo naquele dia, né? Então Jesus falou para eles, né? Comei e bebei em memórias a mim, né? Que era o pão e o vinho. Então eu fiquei com isso na cabeça também, em saber se, quando ele falou isso, ele estava se referindo a todos do mundo,
ou se ele se referiu somente aos apóstolos, né, que estavam sentados ali na mesa, e por ele estar narrando um acontecimento, tal assim, se não foi interpretado também de forma equivocada por todo mundo acreditar que seria para todo mundo, né? Porque eu não lembro, posso estar errado, porque eu também não lembro de ver passagem assim de Jesus falando em público para que o povo fizesse também, né? Eu lembro dele falando para os apóstolos sentados na mesa, né? Durante a ceia. Sim, então, para responder você, Paulo falou isso para os coríntios. Então, se Jesus falou para os apóstolos, mas Paulo falou isso para os coríntios. Então, e ele reproduziu a mesma frase. Então, quando fala lá em Coríntios, Paulo está citando Jesus falando a mesma coisa para os coríntios. Então, não é só para eles. Ah, correto. É que eu tô lendo ainda, eu tô em Atos. Eu parei em Atos, agora a última leitura. Agora tem a segunda coisa. Uma dica para vocês. Imagine só, ele falou assim: façam isso para vocês se lembrarem de mim. Eu vou te dar a explicação prática do que isso quer dizer. Vou juntar tudo já e explicar para você. Quando Jesus disse que você deve se examinar, comer do corpo, e quando ele fala que nós somos o corpo de Cristo, o mundo, ele precisa comer do corpo para fazer do corpo, fazer parte do corpo. Isso quer dizer, quando ele diz, Paulo, pega aí, hein? Fazer isso em memória de mim, é assim, ó. Como se ele estivesse aqui na frente de nós, falando assim, tá vendo, gente? Esse é o meu corpo que é partido por vocês. E vocês, se lembrem, que vocês são o corpo que o mundo vai comer para me conhecer. Então, até que vocês subam na cruz e vocês se tornem Jesus aqui na terra, quem vocês têm que ser, a medida completa da minha estatura, se lembrem de mim fazendo a ceia, até que vocês mesmos sejam aqueles que se entreguem em favor do mundo. É essa a explicação. Não é fazer para a gente ficar só lembrando que Jesus morreu na cruz. Kaique, pega essa. Não é esse o sentido. É você crescer, vai fazendo. É como eu estou aqui. Não sei se você se lembra. Quando você era pequeno, você chega lá, o professor você está na primeira série, o professor dá uma bola de basquete para você. Você pega essa bola de basquete e ele fala assim, você vem, bate a bola, chega lá na frente da cesta e joga a bola. Você fez isso a primeira vez. Kaique, você acertou? Daí ele falou assim, pega a bola de novo. Daí você vai lá, poque. Vai lá, joga a bola. Jogou. Segunda vez, na primeira série, na primeira aula de educação física. E aí, Pedro, você acha que você acertou? Daí ele dá a bola de novo. E sabe quantas vezes? Quantas vezes for necessário. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, na quarta série, na quinta série. Por quê? Vai fazendo até que você aprenda a fazer. Vai testando até que você aprenda a fazer. Vai treinando. Não perca isso em mente. Até que você aprenda a jogar. Ele disse assim, vai fazendo. Ceia. Tenha isso na memória, porque vai chegar um dia que vai ser a sua hora de entrar no campo e jogar. A sua hora de entregar sua vida
por mim. O maior amor que existe é um amigo dar a vida pelo seu amigo. Todos os apóstolos deram a vida por Jesus. O maior grau de intimidade com Deus é de amigo que dá a vida pelo amigo. A ceia é um marco de que eu tenho que estar lembrando, fazendo sempre lembrar que esse é o meu fim. Eu preciso dar a minha vida pelo meu amigo. Eu ainda não tenho essa condição. Por isso que eu devo ir crescendo até varão perfeito, até que eu seja, que o meu coração esteja totalmente desprendido para ouvir a voz dele e obedecer sem pestanejar. E, normalmente, quando eu fizer isso, não é para benefício próprio, é para alguém, para alguma coisa no mundo, para a causa do reino de Deus, não é para mim. Se for para mim, é como a gente já disse, para nós mesmos, não. Porque quem tentar salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Não quero continuar aí. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês me falem. O que vocês entenderam? Me deem um feedback. Me deem um feedback. O que vocês entenderam? Se ficou claro? Para mim, assim, ampliou, porque o fazer em memória de mim é que a gente nunca esqueça do que Jesus fez por nós. Mas, nessa perspectiva que você está colocando, é que a gente não se esqueça quem nós somos também. E qual é o nosso fim? Então, é bem sério, né? É bem sério. Não esqueça o que eu fiz por vocês, não esqueça quem vocês são e não esqueçam o que eu espero de vocês. Vai chegar uma hora que, de tanto vocês treinar, vai ser a hora de vocês entrarem no campo para o jogo. Agora não está na hora. Continuem treinando. Não esqueçam do alvo. E vocês, vai chegar numa hora que o técnico vai falar assim, Paulo, aquece que é a sua hora de subir na cruz e fazer o que Jesus fez. Não para salvar o mundo. Não é para salvar o mundo, não. É somente para a gente se parecer com ele. É aquela hora de você se entrega para aquilo que você foi chamado. Pode falar, Kaique. Tá mutado, isso. Na verdade, a parte que eu não acabei não mencionando também da conversa é o início do versículo, né? Quando Paulo fala se alguém bebe do cálice indignamente, é culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Aí por isso que eles falam, né? Que tem que se examinar e tal. Isso. Mas, tipo assim, nunca teria como a gente tomar, então, né? Sim. Porque pecador a gente nunca vai deixar de ser. Nunca. E erro, gente, a Bíblia diz lá em Romanos que Deus colocou todo mundo debaixo do erro para usar de misericórdia com todo mundo. Então, não tem chance. Nós não temos chance sem misericórdia e sem graça. Quem mais? E referente também, tornando a falar, né, que ele fala da gente fazer em memória dele, também é uma tradição que também eles tinham também antiga, que era da Páscoa, né? Que era em memória da retirada do povo do Egito, né? Sim. Que eles faziam também, né? Que Deus falava para eles fazer a Páscoa, né? Que era eles comer o pão sem fermento em memória do que Deus fez por eles, né? Que foi retirada do povo dele do Egito, né? Também, né? Exatamente. E esse daí tem um simbolismo um pouquinho mais profundo, Pedro.
E eu vou te dizer. Vamos lá para Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos lá. Nós temos no começo a figura de uma ovelha que deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha é o símbolo da criança. Por quê? A única a pessoa que dorme em cima da comida é o neném. Mama, no peito e dorme. O Kaique tá vendo muito disso. Mama, cansa de mamar e fica com o bico na boca assim e dorme. A ovelha é assim. Deitar-me faz em verde espaço. Mas daí ele começa uma trajetória que ele vai crescendo até passar pelo vale da sombra da morte, que tem duas coisas que Deus usa. Vara é correção, e cajado, orientação. Na hora do medo, Pedro, ouça só, Marcelo, ouça só. Na hora do medo, na hora que você está borrando as calças, Deus vai usar vara e cajado com você. Vai chegar, dar uma varada para você corrigir a sua mente e falar assim: Marcelo, você é meu filho e você está fazendo isso. Ergue sua cabeça. Você é filho de um rei. Você está vivendo como escravo. Vai lá e faz o que é certo. E quando você faz, isso é a vara. E ele dá a direção. Você vai sair daqui e você vai lá e você vai devolver aquilo que você roubou. Você vai lá, você vai fazer aquilo que você tinha que fazer. Você vai lá e você vai falar para aquele menino ou para aquela pessoa que você não faz isso, não faz aquilo, tal. Quando isso daí é direção, vara e cajado. Só que, Pedro, presta atenção, passou do vale da sombra da morte, e é vale com sombra de morte. Não é um vale da morte. Não é para matar. É um vale que tem sombra de morte. É toda vez que você decide, você vai estar numa situação assim e fala assim, foi confrontado e a primeira coisa que vem na sua cabeça, você mente para fugir. Não vai te matar isso daí, mas parece que você vai morrer. É um vale que tem sombra de morte. É tão terrível que você fez o que era errado. Você subornou, você mentiu, você magoou, porque parecia que você ia morrer, mas você não ia morrer. É só a sombra da morte. Porque esse espaço é um espaço para você criar virtude, que é, quando você sente medo, você criar coragem. Quando você está ali e é provado na sua questão de uma mulher está dando em cima do você, fidelidade. Tem uma situação de corrupção e você decide, mesmo com prejuízo, né, ser honesto, né? Então, é o vale da sombra da morte.
que você tem que tomar uma varada e pegar o cajado, a orientação, falar, é esse o caminho, vai lá, é aqui. Vai sem medo. Ah, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Ah, mas eu não consigo. Você vai conseguir sim. Né? Então é isso. Só que vai chegando no fim e diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ouça só. O final da história tem um cordeiro e um leão, lá em Apocalipse. Um cordeiro e um leão. O cordeiro é Jesus. Você está sendo preparado para ser um cordeiro. Enquanto você é ovelha, você está deitado em verdes passos. Mas Deus vai preparar você para que um dia você seja o cordeiro como ele foi. Por isso, você que é homem, deve entender, você é o cordeiro para ser sacrificado pela sua família. Ouça o que eu vou te dizer, Pedro. Você talvez não tenha uma mulher tão boa quanto você queria, ou uma família tão boa, ou nem um emprego tão bom. Nem tenha filhos tão obedientes quanto você gostaria de ter. Mas você é o homem que eles precisam. Você é o pai que Deus decidiu que vai cuidar desses filhos. Você é o marido que a sua mulher precisa. Você é o funcionário que a sua empresa precisa. É essa a questão. Não é aquilo que você tem, que você não ganhou tudo aquilo que você poderia ganhar. Não. Você que tem que ser aquilo que os outros precisam. E essa é a glória de Deus, em que você vai dar a sua vida para sua esposa ser melhor, para os seus filhos serem melhores. Quando eu fui ordenado pastor, foi incrível. Foi em 2004, eu estava lá em Brasília, em Goiânia, melhor, Belo Horizonte, no SES, no Senac lá, e quem me ordenou foi Dan Duque, um missionário americano, e sempre quando ordena para pastor, normalmente o pessoal fica lá ajoelhado e eles jogam óleo na cabeça e todo mundo começa a profetizar a bênção por eles. Ele não fez isso. A gente estava lá, vários pastores, ele ungiu a gente e ele começou a ordenar. Eu ordeno que vocês sejam o primeiro a perdoar. Eu ordeno que vocês renunciem à sua vida por amor a Jesus. Eu ordeno que vocês... E ele ficou lá uns 15 minutos ordenando a gente. Eu nunca tinha ouvido isso. Pensei que ordenar era jogar o olhinho na cabeça e falar umas coisas boas para você. Não. O meu pastor lá que me ordenou falou assim, eu te ordeno que você seja o primeiro a perdoar. Não espere ninguém. Você vá lá e perdoe. Eu ordeno que você seja a referência na sua família, na sua casa, aonde você for. Eu ordeno que você ame a sua esposa ao ponto de dar a sua vida por ela. Eu ordeno. Cara, eu não sei se vocês já viram ordenação. Pois, cara, que doideira! E sabe por que isso? Porque essa é a minha parte. A minha parte é ser esse homem no qual fui ordenado. Ele chegou, ele me ordenou. Assim, você não quer ser ordenado? Você não quer ser pastor?
Então eu te ordeno. Então, o final nosso, Pedro, é sair de ser ovelha para ser cordeiro. E quando você for cordeiro, você vai entender que você entrou numa simbiose. Simbiose quer dizer meio cordeiro e meio leão. Porque você vai ter que ser entregue mesmo, mas você tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Mas vamos continuar. Marcelo, entendeu? Entendeu alguma coisa aqui? Você quer os dois, Marcelo? Entendi meio por cima, meio difícil de entender. Não tem problema. São coisas que normalmente não se fala, então pode acostumar que vai ser assim mesmo até o final, porque tem que usar a cachola mesmo. E a gente vai repetindo várias vezes, para a gente poder aprender mesmo. Marcelo? Não, o que eu tenho falado sempre aqui é que se a gente for amadurecendo e aprender, não aprender, né? A gente tomar consciência que tudo que acontece na nossa vida é uma forma de aprendizado, normalmente a gente aprende mais nas coisas que não são muito boas, né? Acontece alguma situação, aí aquilo te marca e, como ficou marcado, você consegue lembrar daquilo, aquilo te dá um ensinamento, aí se torna tipo o grito de Deus, né? Que você falou da maldição. Você sabe, você já fez aquilo, você fala assim, meu, não vou fazer de novo. Assim, uma coisa que eu comento muito com a Chayenne aqui em casa é a palavra de Deus, ela é simples. No total, é uma simplicidade gigantesca, mas para ela se tornar simples, você tem que sacrificar muita coisa do seu comportamento, do seu gosto, tirar você de centro, começar a ter uma dependência mais pura de Deus mesmo. E você falou perfeitamente, e eu quero relembrar aquilo que eu disse para vocês. Vocês vão passar pela vida e vocês vão encontrar que todos os problemas que vocês tiveram, e que deu, sabe, aquela merda grande que deu, 99,9999% das vezes é porque você só pensou em si mesmo. Porque se você tivesse pensado na sua esposa, nos seus filhos, em Deus ou nas pessoas, você pode ter certeza que não daria uma merda tão grande. As coisas que acontecem muito ruins com a gente, as grandes cagadas que a gente faz na vida, é porque nós estamos pensando só em nós mesmos. Vai lá, Paulão. Eu achando boa reflexão aí, eu estou pensei na hora que você estava falando, que a gente está acostumado a falar, foi ordenado pastor e tal. Eu não tenho esse conceito, essa concepção aí. Essa faz mais sentido, até a própria palavra, literalmente, né? Esse pastor aí, não sei se é pastor, você falou, que não é nem brasileiro, né, que te ordenou. É o Dan Duque, um missionário americano. Então, é muito sério, né, assim, a responsabilidade que temos, né, no caso, assim, que esse é o exemplo do pastor, né, mas se você também está mostrando para nós a responsabilidade que um homem deve ter, né, se ele é pastor ou não. Nós não precisamos ser pastor para trazer para si, né, eu
Eu me arrependo de coisas assim, porque poderia ter sido melhor, né? Família? Vamos fazer isso aqui, vamos para tal cidade, vamos para não sei lá onde. E fazer uma análise, assim, um pensamento de consultar Deus, ouvir mais e buscar, vai ser melhor para... A gente pensa assim, em primeiro plano, bom, se eu sou homem, eu estou pensando que é melhor para mim, consequentemente vai ser melhor para minha esposa, né? Para minha filha. Nem sempre, né? Às vezes você está sendo melhor para mim mesmo, né? Então, eu acho que fica aí uma dica de reflexão, né? É procurar discernir porque a gente age, às vezes age, eu estou esperando que é melhor para mim, vai ser melhor consequentemente, né? Mas eu acho que é pedir discernimento a Deus, né? Quando eu estou sendo, de certa forma, egoísta, que vai satisfazer o meu querer, né? E quando vai ser de satisfação mais pleno, né? Aos que estão em volta, né? Então, eu acho que é uma boa deixa para reflexão. Kaique, quer que já falou? Beleza. Vamos lá. Continuando ali, o alerta, não a armadilha. No 1.1, cara, está dizendo ali, para que a liberdade seja realmente real, ela não precisa necessariamente da possibilidade de uma escolha com consequências concretas, inclusive de dizer não a Deus? É essa a pergunta. Para que a liberdade seja verdadeiramente real, ela precisa ter, sim, a possibilidade de dizer não a Deus. E uma coisa importante, é uma coisa que eu sempre falo e eu aprendi, e é muito importante. Parece que, às vezes, quando a gente vai para uma aprovação, e os irmãos que são mais pentecostais sempre falam assim, e aí, irmão, como que o irmão está? Eu falo assim, irmão, estou na prova. Irmão, estou numa aprovação, irmão. Ora por mim, irmão. Estou numa aprovação. E prova, eu quero que vocês pensem o seguinte. Parece que na hora da prova, você ora e você não consegue ouvir Deus. Na hora da prova, parece que tudo, fala assim, mas eu não vejo nenhum sinal, eu não vejo, sabe? Eu precisava ter alguma coisa para me dirigir nisso. Mas ouça só. Vamos pensar numa prova que você está, todo mundo aqui está sentadinho ali, escrevendo na prova. Ouça só. Na prova, é a hora de você dar a resposta. Agora ouça essa frase. Todo mundo sabe que na prova o professor fica calado. Entenderam isso? Se Deus se calar, Pedro, é porque você já aprendeu aquilo que você tem que fazer. Então você precisa ir lá e fazer. É como se você tem um conflito muito grande e falar assim, vou não falar com a pessoa, pedir perdão, acertar, vou ou não vou? E você fica tão confuso e também não vem nenhuma direção. Mas não é que não vem nenhuma direção. É que Deus não vai ficar falando toda hora aquilo que você tem que fazer. Chega uma hora da prova que você tem que dar a resposta como filho de Deus. Entendem? Porque senão
E a prova é isso mesmo. Dá uma angústia, dá uma ansiedade grande, dá um medo, mas naquela angústia, tudo aquilo que você faz e passando assim alguma situação muito grande, primeiro você marca na sua cabeça, normalmente você nunca mais esquece, normalmente você nunca mais esquece a situação que você passou, porque fica marcado na sua memória. Então, entendam. Por exemplo, o Marcelo está doente, o Marcelo da Silva está doente. Cara, é uma prova para ele. E uma prova dura. Ele está doente, incapacidade de trabalhar, ele que sempre foi muito ativo. É uma prova para ele. Ouçam só. Marcelo, desculpa pegar o seu exemplo, mas eu vou dar 2 desfechos disso daqui. Tranquilo. Tranquilo, né? Mas eu vou dar um desfecho ruim e um desfecho bom, tá? O desfecho ruim, daqui a 1 ano ele morre. Desfecho bom, daqui a 1 ano ele está de novo em cima de uma moto. Ouçam o que eu vou dizer. O resultado da sua vida não é você. Você é o processo. Você é aquele que passou no meio, que você deu a resposta. Porque boa parte daquilo que acontece de bom ou de ruim como resultado, muitas vezes não tem a ver com aquilo que você fez. Às vezes você faz o que é certo e dá errado, às vezes você faz o que é errado e dá certo. Quantas vezes você não fez coisa errada e deu certo para o seu bolso? Deu certo para uma saída com uma menina. Você fez errado, mas deu certo. Vocês estão me entendendo? Agora, se na hora que a menina veio lá chavecar, ou você sentiu o desejo de chavecar e foi lá, você saiu ou não com ela, tanto faz. Agora, na hora lá, se você fez o que é certo, é que define o homem que você é. Entende? Você pode fazer o que é certo e depois perder dinheiro. Então você foi burro? Não. Você agiu certinho no processo. No processo você foi honesto. No processo você foi fiel. No processo você foi ético. No processo você deixou a pessoa pegar o seu dinheiro e você ficou no prejuízo. Vai falar assim, não, tudo bem, não vai me fazer falta. Entende? O processo é que define quem você é. Por isso é que o cordeiro, a ovelha vira cordeiro no processo de morte em cima da mesa, quando ele é oferecido. Então, e mesmo que o resultado seja ruim para o cordeiro, mas o processo foi maravilhoso, porque o processo é que fez dele ser o cordeiro. Jesus morreu na cruz, mas ele poderia ter morrido na cruz e falar assim, ai que droga, com 33 anos, não está escrito na Bíblia que tem que morrer com 70, 80, e eu tenho que morrer com 33 anos. Vou morrer, tudo bem, Milton, vou morrer por esse Paulo, vou morrer por esse Pedro, vou morrer. Mas, olha, será que eu tinha que sofrer mesmo? Ele podia ter morrido assim. O resultado dele poderia ser a mesma morte, mas ele estava reprovado no processo. Às vezes, você chegou ao final de uma prova
E mesmo assim você repetiu tirando nota alta. Porque você não aprendeu. Ah, fui lá, quebrei o pau, mas Deus me abençoou do mesmo jeito. Abençoou, mas você está reprovado. Porque no processo você sabia que não era para fazer e você fez. Entenderam? É isso aí. Gente, eu quero saber o seguinte: faz sentido isso? Eu não estou falando de leitinho, gente. Eu estou falando de coisas um pouquinho mais profundas da nossa vida com Deus. Eu quero saber se vocês aprenderam que lá em Apocalipse são 5 anjos, 12 igrejas, 7 candelabros, blá, blá, blá. Isso daí é só conteúdo para encher a cabeça. A gente está aqui para falar sobre coisa séria. E se eu estou falando isso para vocês, vocês são indesculpáveis. Vocês sabem agora. Vocês não são, não pode falar que vocês eram ignorantes. Então, daqui a pouco, vai ter prova na vida de vocês, sim, e Deus vai querer que vocês passem bem o processo. O processo te faz ser melhor. Ok? Marcelo, se você tiver dúvida, Marcelo, vai falando, vai falando. Ó, não entendi, tal. Não tem problema, não tem problema. Mas a gente não vai falar só uma vez, a gente vai falar um monte de vezes. Porque a gente vai voltar. O mais importante do que o conteúdo é que cada um aqui possa estar entendendo e compartilhando aquilo que aprendeu. Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos lá. Vai lá de novo, Pedro. Volta, bola para você. Mais alguma coisa que você leu aí que você achou interessante, Pedro, para a gente comentar? Compartilha aí com a gente. Se não me engano, está no primeiro capítulo também, que eu li. Deixa eu só dar uma olhada aqui para não falar errado. Mas quando você estava citando da questão da misericórdia, da graça de Deus, eu não me lembro aqui agora se é no primeiro capítulo, mas fala que mesmo tudo que Adão e Eva cometeu, né, por tudo que eles fizeram, mesmo assim ainda Deus fez as vestes deles, né, com pele Do animal. do animal, e mesmo assim vestiu eles, né, e não deixou eles de qualquer forma, né, mesmo com o erro deles, Deus tendo feito tudo o que fez, né, colocando a inimizade entre a mulher e a serpente, e o homem sendo Deus falando para o homem que o pecado entrou na terra por ele, né? Mesmo assim, ainda Deus colocou roupas neles, né? Eles envergonhados pela nudez deles, né? Mesmo assim, ainda Deus ainda teve, vamos dizer assim, a misericórdia, né? Acho que é a misericórdia que fala, né? Nesse caso, né? Que eles erraram e mesmo assim Deus fez algo bom, né? Então foi graça. Foi a graça, né? Porque misericórdia é assim, ó, vocês fizeram coisa errada, continue aí no matinho atrás das folhas aí, eu não vou tirar sarro de vocês nem nada. Não. Além deles terem feito errado, eles ganharam uma coisa que eles não mereciam. É graça. Mas boa, o exemplo veio perfeito para a gente mostrar a graça aí, legal. Vai lá, Marcelo, o que mais? Marcelo Sem Silva. Não, com relação ao do primeiro capítulo aí Deus se mostrou, nesse pouquinho espaço de tempo, ele se mostrou quem realmente ele é, né? Que é amor. Eles errou, descobriu que ele estava nu, tudo, e Deus ainda foi lá e ainda sacrificou o animal e fez as vestes para ele. E falando um pouco do que você tinha falado um pouco antes também, que daquela parte de ser, será que eu devo pedir perdão ou não?
Quem tem um pouquinho de conhecimento, assim, às vezes a pessoa não precisa nem saber da Bíblia nada, mas você sabe o que você tem que fazer, e às vezes você acaba não fazendo, porque você fala, eu vou. Às vezes a pessoa vai pensar que vai se sentir fraca em ir lá e pedir perdão para alguém. Vou me humilhar? Isso se a pessoa toma essa coragem e vai lá, acaba até fortalecendo mais ela. É que a princípio a pessoa vai ficar envergonhada e ela perde a chance de ter um crescimento ali. É isso mesmo. Isso mesmo. Vai lá, Kaique. Eu ia falar outra coisa, mas agora vocês comentando aí, não tem Adão e Eva pedindo desculpa, né? Pela falha. Eles foram perdoados antes, né? Teve a graça antes de tudo, né? Mas não tem nada falando sobre o arrependimento, algo do tipo, né? Eles se desculpando com Deus. Cara, fantástico isso também. Eu tinha feito uma anotação aqui, mas é mais no final Do capítulo? do capítulo. Aí não sei se vai acabar Não, pulando. não, segura. Segura, porque daí a gente vai utilizar essa anotação. Mas, cara, perfeito. Ó, ouçam, gente. Vocês acham que... Vou pegar aquilo que o Gustavo e o Marcelo falaram. Quando é que foi feito o homem? Em que dia? Vocês lembram? Foi feito no quinto dia, não foi? Sexto dia. No sexto dia. Sexto dia. Primeiro Deus fez no sexto dia. Deus fez os animais, tudo, tal, e daí no final do sexto dia Deus fez o homem. Vou fazer uma pergunta para vocês. Os animais foram feitos primeiro que o homem, ou o homem foi feito primeiro que os animais? Pode falar, Paulo. Não, eu estava tossindo. Eu acho que os animais foram feitos primeiro. Isso. É porque ele levantou a mão, tudo bem. Exatamente. Ouça. Pedro, vamos lá. O animal foi feito antes do homem. O perdão vem antes da transgressão. A graça vem antes do pecado. Deus não cria a graça depois que alguém errou. Deus não criou o animal. Falou assim, poxa, agora não tem mais nada, o que nós vamos fazer? Então cria os animais aí que a gente vai matar um para cobrir ele. Não. A provisão já existia antes. Quando Abraão chegou com o filho, já tinha alternativa lá, que era o cordeiro. O perdão vem antes do pecado. Quando por isso que você já deve ir com o coração perdoador. Você não deve procurar um perdão dentro do seu coração. A atitude deve ser 70 vezes 7. Entende? E é isso aí. Então, o perdão vem antes da transgressão. A graça vem antes do pecado. Como o animal veio antes que o homem precisasse de uma veste. Ok? Vamos lá. Vai lá, Paulão. Vou falar. Então, isso eu acho que vai ao encontro de quando você ouve a frase assim, né? Para você perdoar, você não precisa sentir que tem que perdoar. Ah, eu senti de Deus que daí essa pessoa X eu tenho que perdoar. É uma decisão, né? Lógica de que fomos perdoados e que a graça precede, né? A misericórdia é uma coisa que nós somos pela graça, né? Então,
faz sentido, né? Procurar também copiar, né? Vamos dizer assim, se a palavra correta é essa, mas o que Jesus deixou de exemplo. E é mesmo, porque ele é a nossa referência. E olha, nós devemos fazer porque é nossa responsabilidade. Nós devemos fazer porque nós somos chamados para fazer isso. Nós vamos fazer porque, ouça, essa é a nossa natureza. Ah, mas eu sou pecador. Você é pecador porque você é uma vela quebrada. Mas uma vela quebrada, se você colocar o fósforo no pavio, também acende. Uma vela suja, se você colocar fósforo no pavio, fogo no pavio, ela acende. Uma vela pequena, se você colocar fogo no pavio, ainda dá luz. Não é o problema do seu corpo e de tudo aquilo que você é fraco ou frágil. Não, esqueça. Quando você precisar ser luz, e você é luz, Jesus diz, vocês são luzes nesse mundo. Ele diz que ele era a luz do mundo, e ele diz que nós somos luzes no mundo. Nós temos a mesma natureza. A nossa relação com Deus não é espiritual, é genética. A nossa relação com Deus não é espiritual, é genética. Ele diz que nós somos filhos de Deus. Um filho, você confirma no exame do DNA. Não é no rosto, não é a forma de agir, é no DNA. Então, ele diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele que diz que nós somos luzes. Ele que diz, não fomos nós. Ele que diz. Ele diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos, mas nós ainda somos escravos da nossa mentalidade ainda imatura. E nós precisamos crescer. Então, a primeira coisa que eu deixo para vocês, primeira e última, irmãos, Deus é amor. Talvez você não entenda por que as coisas ruins acontecem, mas aquela pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Saiba que essa pergunta está errada, porque não existe ninguém bom. Ninguém é bom. Bom, como Jesus disse, há um só que é Deus. Ok? Então tá. O que você... Alguma coisa que você aprendeu hoje que foi interessante. Bate bola, vai. Pedrão, você começa de novo. Alguma coisa que você achou legal que você aprendeu hoje. Vai lá. Que eu achei legal que eu aprendi hoje? É. Um ensinamento a respeito da Santa Ceia, também dessa parte de misericórdia, graça e a justiça. Também foi algo que eu aprendi também. E a parte da paixão, né? Do amor de Cristo, né? Do amor de Deus. Amém. Marcelo. Eu. É. Aprendi bastante sobre Santa Ceias que você falou aí. Que é, bom, assim, eu sabia, gente, que a gente é considerado o corpo de Cristo, né? Tal, mas você ensinou, você falou uma coisa pra gente que é muito bom, porque a gente é o corpo de Cristo, porque quando ele pede, como falar, comer, né? Comer e beber. Ele E beber. reparte a gente para Isso. que os outros comam. E também aqui sobre a justiça de Deus, que ele é justo, mas às vezes ele pode ser justo e conceder a graça também. Exatamente. Não só a justiça assim, tipo, você fez aqui, você vai tomar aqui também.
É, Ele não é assim. Às vezes ele pode conceder a graça, mesmo que você fez errado. exatamente. E quando ele não dá a coisa ruim que você merece, isso é misericórdia, né? Isso. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Quem mais? Marcelo. Em questão da semeadura e da colheita, né? Que a gente não deve levar ferro e fogo em relação ao que a gente aprendeu também sobre justiça, misericórdia e graça. Exatamente. Porque não é sempre que aquilo que você Sim, semeou você vai colher. Porque se houver misericórdia, aquilo que você semeou de ruim não vai colher. E se houver graça, aquilo que você semeou de ruim, talvez você até colha coisa boa. É isso mesmo. A lei da graça está acima da lei do semear e colher. E aí, Paulão? Eu gostei de tratar de misericórdia, graça e justiça, fazendo. Eu gostei. Há anos, se me perguntasse sobre graça, já há anos eu tenho uma coisa muito clara e rápido, né? Favor imerecido. Mas foi bacana, viu? Gostei de trazer a misericórdia e a justiça e falar dos três ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso ajuda a ficar mais claro para mim. Esclarece mesmo. Legal. Kaique. Essa questão aí, ô Paulo, que o pastor passou hoje, eu tinha perguntado para ele como que eu poderia lidar na minha situação de eu ser muito estressado dirigindo. Que às vezes alguém fazia algo errado, eu já queria corrigir ou gritar, ficava estressado. E aí o pastor ele falou sobre isso aí. Ele falou: acontece que você tem muito senso de justiça. Você quer praticar a justiça com a pessoa, mas a gente tinha que praticar a graça, mas a graça nós não podemos, nós recebemos a graça de Deus. Então nós temos que praticar a misericórdia, que é não devolver aquilo que a gente recebeu, né? Então vamos supor, a pessoa fez algo injusto com a gente não pagar na mesma moeda, né? Mas a gente tem misericórdia, ficar quieto, deixar para lá. Ou igual a Bíblia fala, né? Da outra face. Que o significado de dar outra face é você virar de costas e sair. E não dar outra cara, outro lado para você apanhar, né? Mas voltando à aula aí, o final para mim foi o que mais pegou aqui para mim, foi o final. Eu perguntei, né? Eu falei assim, ó, Adão e Eva não pediu perdão, né? Deus já chegou ali dando a graça, né? E aí depois o pastor respondeu, os animais foram criados antes dos homens. Então já vi o processo do perdão antes de haver o erro. Então, achei muito interessante. Como a gente está falando aqui sobre Deus ser amor, sempre quando eu estou falando sobre Deus ser amor, eu me lembro desse versículo aqui, que é em Coríntios 13, é muito lido no casamento, quando ele está descrevendo o amor. Aí está descrevendo o amor e as pessoas usam para casamento para descrever ali como que o amor é, como deve ser tratado um ao outro, né, através do amor. Só que no final, me dá sempre a entender que está falando desse amor como se fosse Deus, porque Deus é amor. E no final ele fala assim, ó, pois em parte o conhecemos, e em parte o profetizamos. Quando falamos dele, estamos profetizando ele. Quando, porém, vier o que é completo, ou o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Aí depois, numa outra parte, ele fala assim, ó, agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Isso aí. Esse é um texto que eu só tenho que falar. Uau! Esse é demais. Esse eu guardo comigo. Eu lembro das Crônicas de Nárnia, quando quem assistiu vai lembrar, a Rainha do Gelo, a Rainha Branca lá, ela mata o leão Aslan na mesa de pedra. Porque Aslan tomou
tomou o lugar do Pedro que tinha mentido. E ela falou assim, eu quero o Pedro, porque o Pedro mentiu. Ele falou assim, não, o Pedro não, eu vou no lugar dele. Eu posso ir no lugar dele. Daí ela sacrifica o leão na mesa de pedra. E a mesa de pedra racha. E daí no outro dia, quando chegam, vão ver lá e chorando tudo. E de repente o leão vem, Aslan, e ele diz assim, ela não conhecia a magia profunda. Se alguém que não tem pecado morrer por outro, ele não pode ser morto. A morte não pode reter. Então, um dia a gente vai conhecer a magia profunda, a gente vai chegar no céu assim, aí você vai entender tudo. Daí você vai ver, agora entendi. Agora eu sei por que disso. Agora tudo faz sentido. É isso mesmo. Gente, boa noite. Beijão. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Vou mandar mais material para vocês. Amanhã tem algumas coisas legais que eu quero mandar para vocês. E até, como a gente viu o capítulo 1, eu vou mandar um podcast do capítulo 1 para vocês. Eu fiquei de mandar na semana passada, mas como a gente não caminhou, eu não mandei. Vou mandar um podcast e algumas coisinhas. Fiquem lá no grupo. Ô Pedro, você está no grupo também? Ainda não. Manda para mim o contato do Pedro e para a gente colocar lá. Beleza. Aí a segunda-feira vai ser o segundo capítulo ou vai ser o material que você vai mandar? Não. Vocês vão ouvir o material que eu vou mandar, que é mas já é daquilo que a gente já viu. Ah, tá. Daí a gente começa do 1.2, a dor da separação. Ah, tá, beleza. Tá bom? Maravilha. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.